A filha da faxineira atendeu uma ligação da Alemanha. Ela tinha só 12 anos, não devia nem estar naquele lugar. Só estava esperando a mãe terminar o turno. Minutos depois, o maior contrato do CEO milionário estava salvo. E isso mudou tudo. Marta Nogueira ajeitou as luvas pela terceira vez antes de sair de casa. Não era nervosismo à toa. Turno extra durante o dia sempre dava errado. À noite, ela passava quase invisível. De dia, tudo ficava mais exposto. Os olhares, as cobranças, o risco. Sofia observava a mãe em silêncio, sentada à mesa pequena da cozinha, com a mochila apoiada entre os pés. 12 anos, quietude demais para a idade. Segurava um caderno de capa gasta, desses que não chamam a atenção de ninguém. Nem queria. É só hoje, disse Marta, sem encarar a filha. A moça da limpeza faltou e pediram reforço. Tem reunião importante lá. Sofia assentiu. Não perguntou nada. Já tinha aprendido que perguntas não resolviam contas atrasadas. O prédio da empresa se impunha de longe. Vidros altos, fachada espelhada, gente entrando apressada, como se o tempo ali fosse mais valioso que em qualquer outro lugar da cidade. Marta respirou fundo antes de atravessar a porta giratória. Na recepção, o ar-condicionado estava gelado demais. O segurança pediu o crachá, conferiu o nome e só então reparou em Sofia. Ela vai ficar comigo, disse Marta rápido antes que ele falasse. O homem franziu o rosto. Não pode circular. Fica no canto e não encosta em nada. Marta agradeceu mais do que precisava. Sofia não disse uma palavra. O elevador subiu em silêncio até o andar de serviços. Quando as portas se abriram, o clima já era outro. Gente andando rápido, vozes tensas, copos de café acumulados sobre mesas improvisadas. Não era um dia comum. Fica ali. Marta apontou para uma cadeira encostada na parede do corredor. Não levanta. Não fala com ninguém. Sofia sentou obediente. Encostou a mochila no colo e abriu o caderno, mais por hábito do que por vontade. As páginas estavam cheias de anotações simples, palavras soltas, algumas frases curtas em outra língua que ninguém ali reconheceria. Marta empurrou o carrinho de limpeza com cuidado, tentando não fazer barulho. Mesmo assim, uma mulher de salto alto passou rápido e lançou um olhar duro. Isso aqui não é horário de limpeza, reclamou sem parar. Desculpa, respondeu Marta baixando a cabeça. Do outro lado do corredor, uma grande sala de vidro chamava a atenção. Lá dentro, homens e mulheres bem vestidos falavam baixo, mas com urgência. Um deles caminhava de um lado para o outro, celular na mão, expressão fechada. Ricardo Leal não gritava. Não precisava. A tensão fazia o trabalho por ele. Hoje não pode dar errado, disse ele seco. Se esse contrato cair, as consequências vão ser grandes. Ninguém respondeu. Só concordaram com a cabeça. Marta limpava o chão perto da porta fechada quando ouviu palavras soltas escaparem da sala. Alemanha, confirmação, prazo. Ela não entendia o contexto, mas sentia o peso. O tipo de peso que deixa o ar mais denso. Sofia também ouviu. Não tudo, só o suficiente para perceber que algo sério estava em jogo. Ela baixou os olhos para o caderno outra vez. Passou os dedos por uma palavra escrita a lápis, quase apagada. Algo que a avó costumava repetir em casa, com sotaque carregado e sorriso triste. Sofia fechou o caderno devagar. O carrinho de limpeza fez um ruído mais alto ao passar por uma emenda no piso. Dá para ter mais cuidado? Alguém reclamou do fundo do corredor. Sim, senhor, respondeu Marta apressada. Ela sentia o corpo tenso. Qualquer erro ali parecia maior do que realmente era. Qualquer passo em falso podia custar o turno, ou o emprego. Um funcionário saiu da sala de reunião falando ao telefone, rosto vermelho, e quase esbarrou em Sofia. Parou ao vê-la sentada ali. Isso aqui virou creche agora?
comentou em voz alta, arrancando risadinhas desconfortáveis de quem passava. Marta ouviu. Fingiu que não. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não reagiu. Apenas abaixou a cabeça. Dentro da sala, a tensão aumentava. Papéis espalhados, gente falando ao mesmo tempo, alguém dizendo que o tempo estava acabando. Ricardo bateu a mão na mesa, uma única vez. Se ninguém resolver isso, não adianta mais ensaiar discurso nenhum. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marta recebeu então uma ordem rápida. Preciso que limpe aquela área de apoio agora. Vai ter movimentação ali. Ela assentiu e empurrou o carrinho em direção ao espaço indicado, próximo às salas mais importantes. Sofia levantou da cadeira e seguiu alguns passos atrás, como a mãe havia orientado desde cedo, sem chamar atenção, sem ocupar espaço. O corredor parecia menor ali, mais estreito, mais vigiado. O ar carregava uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Sofia encostou-se à parede, observando. Marta limpava rápido, com o coração acelerado. Nenhuma das duas sabia exatamente o que, mas ambas sentiam. Naquele andar, algo importante estava por um fio. E elas estavam bem no meio disso, mesmo sem serem vistas. O andar executivo parecia respirar mal naquela manhã. O ar-condicionado funcionava, mas ninguém parecia confortável. Copos de café se acumulavam nas mesas, intocados. Telas acesas exibiam gráficos e números que ninguém tinha tempo de analisar com calma. O relógio na parede avançava com crueldade. Ricardo Leal entrou na sala de reunião sem cumprimentar ninguém. Tirou o paletó, largou sobre a cadeira e apoiou as mãos na mesa de vidro. Vamos de novo, disse direto. Quero essa apresentação redonda antes da ligação. Ninguém respondeu. Apenas começaram a se mover. Uma analista abriu os slides. Outro funcionário reorganizou documentos impressos. Um terceiro ajustou o projetor, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. O problema não estava no material. Estava no tempo. A empresa alemã já adiou 2 vezes, continuou Ricardo. Hoje é a confirmação final. Ou a gente fecha, ou eles vão procurar outra parceira. O intérprete confirmou? Perguntou alguém com cautela. Ricardo lançou um olhar duro. Ele disse que estaria disponível. Disse não era o mesmo que está. Todos ali sabiam disso, mas ninguém ousou dizer em voz alta. Do lado de fora da sala, Marta limpava o chão com movimentos rápidos. O carrinho rangia baixo, mas parecia alto demais naquele ambiente tenso. Ela passava pano e fingia não ouvir, mas as vozes atravessavam o vidro. A margem está correta? Se eles questionarem a cláusula, estamos expostos. O jurídico já revisou isso? Marta não entendia os termos, mas reconhecia o tom. Era o mesmo tom de quando o dinheiro não dava, de quando a escolha errada custava caro. Sofia observava de longe. Encostada na parede, sentia que aquele não era um dia comum. As pessoas ali não falavam alto, mas falavam com urgência, como se qualquer atraso pudesse derrubar algo grande demais para ser reconstruído. Um funcionário saiu da sala apressado, com o celular no ouvido. Não, eu preciso dele agora, disse tentando controlar a voz. É hoje, não pode ser depois. Desligou frustrado e voltou para dentro. O intérprete não atende, informou em voz baixa, mas audível o suficiente. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Só um. Quando abriu, a expressão era ainda mais dura. Não me interessa o motivo, disse. Arrumem alguém. Podemos tentar o serviço terceirizado, sugeriu uma mulher sentada ao fundo. Já tentei, respondeu outro. A central está fora do ar. Um silêncio desconfortável se instalou. Então improvisem, disse Ricardo. Vocês sabiam desde a semana passada que essa ligação ia acontecer. Nós sabemos inglês, tentou alguém. Ricardo inclinou a cabeça impaciente. Eles não querem inglês, eles querem clareza e querem em alemão. Do corredor, Marta se afastou um pouco da porta.
Não queria parecer curiosa, não queria parecer presente, apenas precisava terminar o serviço. Você está fazendo barulho demais, reclamou um homem ao passar por ela, apontando para o carrinho. Desculpa, disse Marta, mais uma vez. Sofia fechou os punhos dentro da mochila. Não disse nada. Na sala, a tensão aumentava à medida que o tempo passava. Alguém abriu um e-mail recente e leu em voz alta, traduzindo por alto. Eles dizem que precisam confirmar hoje, senão encerram o processo. Ricardo apoiou-se na mesa novamente. Escutem bem, disse com a voz firme. Se esse contrato cair, não vai ser só um número no relatório. Vai ter corte, vai ter consequência. Ninguém se mexeu. Eu não vou repetir, completou. Do lado de fora, Marta sentiu o estômago apertar. Aquela frase não era dita para ela, mas atingia do mesmo jeito. Corte, consequência. Palavras que ela conhecia bem demais. Um funcionário passou correndo pelo corredor, quase esbarrando em Sofia. Nem pediu desculpa. Ela se encolheu um pouco mais contra a parede. Mãe, chamou baixo. Agora não, respondeu Marta sem olhar. Sofia abriu o caderno devagar, não para estudar, apenas para se acalmar. Passou os olhos por algumas palavras escritas à mão, lembranças de tardes passadas na casa da avó. Sons familiares, entonações que não combinavam com aquele prédio, mas que insistiam em existir. Na sala, alguém testou o viva-voz do telefone. O som ecoou pelo corredor por alguns segundos antes de ser desligado. Quando eles ligarem, alguém vai ter que atender, disse Ricardo. E rápido! Mas quem? Perguntou a analista tensa. Ricardo respirou fundo. Não sei, respondeu, mas alguém vai ter que dar um jeito. Do lado de fora, Marta foi empurrando o carrinho. Sofia levantou e a seguiu em silêncio. O corredor parecia ainda mais estreito ali, mais silencioso, como se o prédio inteiro estivesse esperando algo acontecer. Sofia parou perto da parede, abraçando a mochila. O coração batia rápido, sem que ela soubesse exatamente por quê. Dentro da sala, Ricardo olhou para o relógio. Eles vão ligar a qualquer momento, disse. Ninguém respondeu. O problema estava armado, e ninguém ali parecia pronto para resolvê-lo. O toque do telefone cortou o ar da sala como um alarme. Não era alto, mas era insistente. Um som seco, repetitivo, que ninguém parecia querer ouvir. Todos se olharam ao mesmo tempo. Ricardo Leal foi o primeiro a reagir. Atende, disse sem levantar a voz. Ninguém se moveu. O telefone tocou outra vez. Uma analista estendeu a mão com hesitação, como se o aparelho pudesse morder. Levou-o ao ouvido, ouviu por 2 segundos e empalideceu. É alemão, disse tampando o microfone. Eles já estão falando. Ricardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estava visivelmente mais tenso. Passa para alguém, ordenou. A analista virou-se para os colegas quase implorando. Alguém aqui entende? Silêncio. Eu até reconheço algumas palavras, arriscou um homem, mas não dá para responder. O telefone continuava aberto. Do outro lado, a voz falava rápido, sem paciência. Desliga, sugeriu alguém em pânico. Ricardo bateu a mão na mesa. Não, disse. Se desligar, acabou. No corredor, Marta empurrava o carrinho de limpeza para a área de apoio, indicada minutos antes. Tentava se mover rápido, mas o nervosismo atrapalhava. Cada passo parecia fora de ritmo com aquele lugar. Sofia caminhava alguns passos atrás, como sempre. Observava mais do que andava. O som da voz atravessou o vidro da sala e chegou abafado ao corredor. Não era possível entender tudo, mas o tom era claro, irritado, cansado, definitivo. Sofia diminuiu o passo. A funcionária voltou a falar, agora em português, com o telefone ainda no ouvido. Ele está perguntando alguma coisa que eu não estou conseguindo entender claramente, disse, quase sussurrando.
Pergunta o que exatamente falta para o contrato, disse Ricardo seco. Ela tentou. I'm sorry. Começou, em inglês. A resposta veio imediata, mais ríspida. Ela afastou o telefone do ouvido. Ele algo como inglês não, explicou. Ricardo passou a mão pelo rosto. E o intérprete? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Continua fora, respondeu alguém. Não atende. A funcionária tentou manter a ligação viva, repetindo frases vagas, pedindo "one moment, please", enquanto os segundos corriam. Do corredor, Sofia parou completamente. O som da voz do outro lado agora vinha pelo viva-voz improvisado, ativado sem querer, quando a funcionária tentou mudar uma configuração. Sofia entendeu uma frase inteira, depois outra. Seu coração acelerou. "Mãe!" Chamou baixo. Marta virou-se de imediato, assustada. Agora não, Sofia, mas a menina não estava olhando para a mãe, estava olhando para a sala de reunião. Ele está dizendo que vai encerrar, murmurou, sem perceber que falava mais alto do que pretendia. Marta sentiu o chão sumir. Sofia, fica quieta, sussurrou quase em pânico, mas alguém da sala ouviu. O quê? Perguntou um dos executivos, abrindo a porta de vidro. Quem disse isso? Sofia engoliu seco, sentiu todos os olhares caírem sobre ela de uma vez. Foi ela? Perguntou outro, franzindo a testa. A filha da faxineira? Marta largou o pano no carrinho. Desculpa, disse rápido. Ela não sabe o que está falando. Sei sim, respondeu Sofia, num fio de voz. Ele falou encerrar. O silêncio que se formou foi diferente de todos os outros daquele dia. Não era tensão, era estranhamento. Ricardo aproximou-se da porta, observando a menina como se ela não estivesse ali antes. Você entende alemão? Perguntou direto. Sofia hesitou. Olhou para a mãe. Marta estava pálida. Um pouco, respondeu. Eu aprendi com a minha avó. Isso não é brincadeira, disse um executivo. A gente está falando de um contrato milionário. Eu sei, respondeu Sofia, baixando os olhos. Por isso eu falei. O telefone ainda estava aberto, a voz do outro lado, repetindo algo com impaciência crescente. A funcionária segurava o aparelho com as duas mãos, sem saber o que fazer. Atende isso aí, disse Ricardo de repente. Não foi um pedido gentil. Foi uma ordem cansada. A funcionária estendeu o telefone na direção dele. Mas Ricardo não pegou. Olhou para Sofia. Você disse que entende, falou. O que ele está dizendo agora? Sofia respirou fundo. Ele está perguntando se tem alguém aí que fala alemão, respondeu. E se não tiver, ele vai desligar. Um dos executivos soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Ricardo não riu. O telefone fez um pequeno estalo do outro lado. A ligação ameaçava cair. Sofia deu um passo à frente sem perceber. Eu posso responder, disse. Não, respondeu alguém na hora. Isso é assunto de adulto. Ela é uma criança, disse outro. Isso é loucura. Marta sentiu as pernas tremerem. Sofia, vem cá, pediu, quase chorando, mas o telefone apitou de novo. Um aviso breve. Última chance, disse a voz do outro lado, agora audível até para quem não entendia alemão. Sofia reconheceu as palavras, o tom, a decisão. Ela olhou para Ricardo. Ele vai desligar, disse. Agora. Ricardo encarou a menina por 2 segundos longos demais. Depois olhou ao redor. Viu uma sala cheia de adultos preparados, bem pagos, incapazes de responder. Deixa ela falar, disse por fim. Ricardo, começou alguém. Se der errado, a responsabilidade é minha, cortou ele. Mas se desligar agora, acabou de qualquer jeito. A funcionária aproximou o telefone de Sofia, mãos trêmulas. O corredor parecia pequeno demais para aquela decisão. Sofia fechou os olhos por um segundo, lembrou da avó, do jeito como ela corrigia a pronúncia com paciência. Abriu os olhos. Bom dia,
disse em alemão quase que perfeito, com a voz firme demais para uma menina de 12 anos. Todos congelaram. E o silêncio que veio depois não era mais de medo, era de choque. A primeira resposta de Sofia não veio rápida, veio cuidadosa. "Bom dia", repetiu agora um pouco mais firme. "Um momento, por favor." A voz do outro lado da linha parou. Dentro da sala, ninguém se mexeu. Não houve comemoração nem espanto audível. Apenas aquele silêncio desconfortável que surge quando algo inesperado acontece e ninguém sabe como reagir. Ricardo observava a menina com atenção. Não havia empolgação em seu rosto. Havia cálculo, avaliação. Ele sabia que aquele era o tipo de momento que podia resolver tudo ou piorar de vez. "Pergunta o que eles precisam agora", disse, baixo, quase como quem não queria ser ouvido. Sofia assentiu levemente. Não olhou para trás. Não procurou a mãe. O telefone tremia um pouco em sua mão, mas ela manteve a voz estável. "O que mais é necessário para a confirmação?" perguntou, em alemão. A resposta veio longa demais. Sofia franziu a testa por um instante. Não porque não entendia, mas porque precisava organizar mentalmente o que estava ouvindo. Eram termos mais técnicos do que estava acostumada. Ela respirou fundo. "Ele está dizendo que precisa confirmar 2 pontos", traduziu. "Um prazo e uma cláusula sobre responsabilidade." Um murmúrio percorreu a sala. "Qual cláusula?" perguntou um executivo já abrindo um documento. Sofia voltou ao telefone e perguntou com cuidado. O homem respondeu mais rápido agora, menos agressivo. Ainda impaciente, mas atento. Sofia ouviu até o fim. "É sobre atraso na entrega", explicou. "Eles querem uma garantia formal por escrito ainda hoje." Ricardo fez um gesto rápido com a mão. "Diz que o jurídico já está ajustando isso e que enviamos o e-mail em minutos." Sofia assentiu, mas hesitou antes de repetir. Algo na frase precisava ser ajustado. Ela sabia. "Espera", disse, baixo. "Se eu falar assim, parece promessa vaga." Ricardo a encarou. "Então como você diria?" Sofia pensou por 2 segundos. "Eu diria que o documento já está em revisão final e que o envio está programado", respondeu. "Não que vamos tentar." Ricardo assentiu lentamente. "Faz sentido." Ela voltou ao telefone. A resposta veio mais curta dessa vez. O tom do outro lado havia mudado. Não era mais de ameaça. Era de negociação. Sofia relaxou um pouco os ombros, sem perceber. "Ele quer saber quem está falando", traduziu. Um dos executivos soltou uma risada nervosa. "Diz que é..." começou alguém. Ricardo interrompeu. "Diz seu primeiro nome." Sofia engoliu seco. "Meu nome é Sofia", disse. Houve uma pausa. A resposta veio mais suave do que antes. "Ele perguntou se eu sou a responsável pela negociação", traduziu confusa. Ricardo se aproximou um passo. "Diz que você está auxiliando a equipe responsável", orientou. Sofia repetiu, escolhendo bem as palavras. O homem respondeu com algo que ela não entendeu de imediato. Uma palavra escapou. Ela fechou os olhos por um segundo. "Pode repetir, por favor?", pediu, em alemão. Um pouco mais devagar. A sala inteira prendeu a respiração. A repetição veio, mais clara. Sofia entendeu. "Ele quer o nome de quem assina o contrato", disse, olhando para Ricardo. "Eu", respondeu ele, sem hesitar. Sofia informou. A conversa seguiu por mais alguns minutos. Não foram longos, mas pareceram eternos para quem assistia de fora. Sofia não fez discursos, não tentou impressionar, apenas respondeu, traduziu, confirmou. Em determinado momento, ela quase se confundiu com um termo jurídico. Parou no meio da frase. "Espera", disse baixinho, cobrindo o microfone com a mão. "Essa parte... você confirma comigo?" Um advogado se aproximou rápido, apontou no documento. "É isso mesmo." Ela assentiu e retomou. Do outro lado da linha,
O homem respirou fundo. Sofia ouviu claramente. Ele disse que vai aguardar o e-mail, traduziu, e que, se receber hoje, o processo continua. Ricardo fez um sinal para o jurídico. Agora. A última frase de Sofia veio tranquila. Confirmaremos por escrito dentro de alguns minutos. Agradecemos a sua paciência. Ela afastou o telefone do ouvido. O clique seco da ligação encerrada ecoou mais alto do que deveria. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Não houve aplausos. Não houve comemoração. Apenas pessoas se olhando, tentando entender o que acabara de acontecer. Quem é essa menina? Murmurou alguém quase sem voz. Sofia sentiu o peso do silêncio cair sobre si. O telefone ainda estava em sua mão. Ela o devolveu à funcionária com cuidado, como se fosse algo frágil demais. Eu posso ir? Perguntou baixo. Marta deu um passo à frente imediatamente. A gente já vai, disse apressada, a voz trêmula. Ricardo ergueu a mão. Um momento, pediu. Marta congelou. Ricardo olhou para Sofia de novo. Agora não havia cálculo. Havia algo mais difícil de definir. Você disse que aprendeu com a sua avó, comentou. Sofia assentiu. Sim, senhor. Depois, ele disse, escolhendo as palavras. Eu quero entender melhor isso. Sofia concordou, sem saber se aquilo era bom ou ruim. Do lado de fora da sala, o jurídico já digitava freneticamente. O contrato ainda não estava fechado, mas não estava perdido. E todos ali sabiam. Nada mais seria igual depois daquele momento. O sol já não entrava com a mesma força pelas janelas quando Marta terminou o último corredor. O prédio estava mais silencioso. A correria da manhã tinha ficado para trás, substituída por um cansaço contido, daqueles que vêm depois de uma tensão prolongada. Sofia estava sentada em uma das cadeiras da área de apoio, abraçando a mochila contra o peito. Não falava nada. Desde que tinham saído da sala de reunião, ninguém tinha dito exatamente o que ia acontecer. Só sabiam que não tinham sido mandadas embora. Ainda. Você está bem? Perguntou Marta em voz baixa, enquanto guardava o pano no carrinho. Sofia assentiu, sem muita convicção. Estou. Na verdade, não sabia dizer. O corpo estava ali, mas a cabeça ainda estava presa naquele momento em que todos os adultos tinham parado para ouvi-la. Ela não gostava daquela sensação. Não gostava de ser o centro, muito menos naquele lugar. Um assistente apareceu alguns minutos depois. O senhor Ricardo pediu para vocês aguardarem, disse, num tom neutro. Ele já chama. Marta sentiu o estômago revirar. Agora? Perguntou. Assim que possível. O homem se afastou sem esperar resposta. Marta sentou ao lado da filha. Passou a mão pelos cabelos dela, num gesto automático, tentando acalmar a si mesma mais do que a menina. Seja o que Deus quiser, murmurou. Sofia não respondeu. Pensava na avó. No jeito como ela dizia que quando a gente faz algo certo, nem sempre entende na hora o porquê, mas entende depois. Demorou quase 1 hora até que o mesmo assistente voltasse. Podem vir. O escritório de Ricardo Leal era menor do que Sofia imaginava. Não tinha nada de grandioso. Uma mesa organizada demais, 2 cadeiras à frente, uma janela com vista para a cidade, um espaço funcional. Frio, mas não hostil. Ricardo estava sem o paletó, as mangas da camisa dobradas. Parecia mais cansado do que poderoso. Podem sentar, disse, apontando para as cadeiras. Marta sentou com cuidado, como se estivesse ocupando um lugar que não lhe pertencia. Sofia sentou ao lado, mantendo as mãos sobre a mochila. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Eu disse mais cedo que queria entender melhor. Começou Ricardo, quebrando o silêncio. E continuo querendo, mas não para cobrar, para compreender. Marta apertou os dedos. A gente não queria causar problema, disse rápido.
Eu sei que não devia trazer minha filha, mas foi só hoje. Foi um favor que eu pedi. Ricardo levantou a mão, interrompendo. Não é sobre isso, disse. Já passou. Ele voltou o olhar para Sofia. Você parece muito jovem para carregar esse tipo de responsabilidade, comentou. Sofia deu de ombros. Eu não queria responsabilidade, respondeu. Eu só não queria que desse errado. Ricardo assentiu lentamente. Você falou da sua avó, disse. Me conta com calma. Sofia respirou fundo. Não gostava de falar daquela parte da vida para estranhos, mas algo no tom dele não era invasivo, era atento. Ela veio da Alemanha quando era nova, começou. Casou aqui, mas nunca se sentiu daqui de verdade. Marta observava em silêncio. Aquela história não era novidade, mas ouvir a filha contar dava outra dimensão. Ela dizia que, se parasse de falar alemão, ia desaparecer, continuou Sofia. Então falava comigo o tempo todo, sobre coisas simples, sobre o dia, sobre saudade. Ricardo escutava sem interromper. Eu ficava com ela quase todas as noites, disse Sofia. Minha mãe trabalhava. A gente jantava junto. Ela me ensinava palavras como quem ensina carinho. Sofia hesitou por um instante antes de continuar. Quando ela ficou doente, parou de sair de casa, disse, mas continuou falando comigo, mesmo cansada, mesmo fraca. Marta engoliu seco. Ela foi quem ficou quando o pai da Sofia foi embora, completou. A gente se apoiou como deu. Ricardo desviou o olhar para a janela por um momento. Ela ainda está viva? Perguntou. Não, respondeu Sofia, num fio de voz. Faz 2 anos. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era respeitoso. Então, Ricardo disse, voltando a encará-la. Você não aprendeu alemão para usar. Aprendeu para não perder alguém. Sofia assentiu. Acho que sim. Ricardo respirou fundo. Cruzou as mãos sobre a mesa. Hoje todo mundo naquela sala estava preparado, disse. Diplomas, cargos, experiência. E mesmo assim, ninguém conseguiu resolver. Ele fez uma pausa. Você conseguiu porque escutou. Antes. Por muito tempo. Marta sentiu os olhos marejarem, mas não disse nada. Eu não acredito em acaso, continuou Ricardo. Acredito em contexto, e o contexto de vocês é duro. Ele se recostou na cadeira. Eu ainda preciso terminar algumas coisas hoje, disse. Mas quero deixar claro uma coisa. Marta se enrijeceu. Isso que aconteceu não vai ser ignorado, afirmou. Não como favor, não como caridade. Sofia apertou a alça da mochila. Eu não quero nada, disse rápido. Ricardo sorriu de leve. Não um sorriso fácil, um sorriso cansado. Eu sei, respondeu. E é justamente por isso que eu quero pensar com calma no que vem depois. Ele se levantou. Amanhã, ou depois, eu chamo vocês de novo, disse. Sem pressa, sem susto. Marta levantou também, insegura. Obrigada por não... Começou sem saber como terminar. Por enxergar, completou ele. Ela assentiu. Ricardo abriu a porta. Às vezes, disse, a gente só percebe o que tem quando quase perde. No corredor, Marta e Sofia caminharam juntas em silêncio. O prédio parecia outro agora, não menos frio, mas diferente. Mãe, disse Sofia, já perto do elevador. Eu fiz certo? Marta parou. Olhou para a filha com firmeza. Fez, respondeu. Mesmo que nada mais aconteça. Sofia respirou fundo. Ela não sabia o que vinha depois, mas pela primeira vez desde cedo não sentia medo do que tinha feito. Na manhã seguinte, a empresa acordou diferente. Não mais calma, apenas menos caótica. A crise não tinha sido esquecida, mas tinha sido contida. O contrato alemão ainda exigia ajustes, revisões, assinaturas. Nada estava oficialmente fechado.
Ainda assim, ninguém falava mais em colapso. Ricardo Leal chegou cedo, antes da maioria. Entrou no prédio sem cumprimentos longos, como sempre fazia, mas algo nele estava fora do padrão. Não era ansiedade, era incômodo. Passou direto pela recepção e subiu para o escritório. Tirou o celular do bolso e releu o e-mail enviado na noite anterior. A confirmação dos parceiros alemães era objetiva, sem elogios, sem entusiasmo, apenas profissional. Funcionava assim no mundo real. Sempre funcionou. Mesmo assim, Ricardo não conseguia tirar uma imagem da cabeça. Uma menina sentada num corredor, segurando uma mochila velha, enquanto adultos bem preparados travavam diante de um problema simples demais para ser ignorado. Ele fechou o laptop com mais força do que pretendia. Pouco depois chamou o jurídico, pediu relatório, conferiu detalhes, confirmou que tudo estava sendo feito dentro do prazo. Quando terminou, apoiou os cotovelos na mesa e ficou ali, parado, por alguns segundos. Não era comum para ele. Marta chegou para o turno extra no mesmo horário de sempre. Não comentou nada com ninguém. Vestiu o uniforme, pegou o carrinho e começou o trabalho como se nada tivesse acontecido. Era assim que sobrevivia, não criando expectativa. Mas os olhares tinham mudado. Uma funcionária a cumprimentou com a cabeça. Um homem abriu espaço no corredor sem reclamar. Pequenos gestos, nada explícito, ainda assim diferentes. Marta percebeu, fingiu não perceber. Sofia não estava ali naquele dia. A escola tinha retomado as aulas. O caderno estava agora sobre uma carteira simples, em uma sala comum, enquanto a mãe atravessava corredores que até ontem pareciam inalcançáveis. No meio da manhã, Ricardo saiu do escritório e caminhou pelo andar. Não anunciou presença, apenas observou. Viu funcionários concentrados, outros tensos, alguns alheios. Passou pela área de apoio, onde no dia anterior, Marta empurrava o carrinho com pressa demais. Parou ali por um instante. "Marta!" chamou. Ela se virou imediatamente, o coração acelerando. "Sim, senhor." Ricardo percebeu o reflexo. Aquilo não era respeito. Era medo treinado. "Você pode vir comigo um minuto?" pediu. Marta hesitou apenas o tempo de largar o pano. "Claro." Caminharam até uma sala pequena, afastada da área principal. Não era sala de reunião. Era quase um escritório secundário, pouco usado. "Senta", disse Ricardo, apontando para a cadeira. Marta sentou com cuidado. "Eu não vou tomar muito do seu tempo", começou ele. "Só preciso esclarecer algumas coisas." Ela assentiu em silêncio. "Ontem", disse Ricardo, "você pediu desculpa várias vezes, antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa." Marta apertou as mãos no colo. "É costume", respondeu. "A gente aprende a se antecipar." Ricardo ficou alguns segundos calado. "Por que você trouxe sua filha?" perguntou sem dureza. Marta respirou fundo. "Porque não tive escolha", respondeu. "A escola estava fechada. Eu precisava do turno extra e precisava manter o emprego." Ricardo assentiu lentamente. "Você sabia que isso podia te custar o trabalho." "Sei", disse ela, "mas às vezes o risco já existe mesmo quando a gente não escolhe." A resposta ficou no ar. "Você nunca falou do que sua filha sabe", comentou Ricardo. "Nunca achei que importasse", respondeu Marta. "Para esse tipo de lugar, não." Ricardo encostou as costas na cadeira. "Esse tipo de lugar", repetiu. "É isso que me incomoda." Ele se inclinou um pouco para frente. "Ontem, uma sala cheia de profissionais travou", disse. "Não por incompetência, mas por estrutura, por costume, por achar que certos recursos vêm sempre dos mesmos lugares." Marta não respondeu. "Sua filha não salvou um contrato", continuou Ricardo. "Ela salvou uma conversa, porque ouviu antes, porque não teve medo de parecer pequena."
Marta sentiu os olhos arderem, mas manteve a postura. Não foi sorte, disse ele. Foi caráter e atenção. Ricardo se levantou. Eu não vou fingir que isso não aconteceu, afirmou. E também não vou transformar isso em espetáculo. Ele caminhou até a porta, depois voltou-se para ela. Eu sei que já disse isso, mas quero que você e sua filha voltem aqui outro dia. Com calma, fora do turno, para conversarmos direito. O estômago de Marta se contraiu. Se for para... começou. Não é demissão, cortou ele. Nem advertência. Ela assentiu desconfiada. Eu preciso pensar, continuou Ricardo. E vocês precisam entender o que isso significa. Marta levantou. Obrigada por me chamar, disse, sem saber se aquilo era bom ou ruim. Ricardo abriu a porta. Às vezes, disse, a empresa precisa ser confrontada para lembrar quem está dentro dela. Marta saiu da sala com o coração pesado, mas diferente, não aliviado, não esperançoso, apenas atento. No fim do expediente, ela ligou para Sofia. Ele quer falar com a gente de novo, disse. É coisa boa? Perguntou a filha do outro lado. Marta olhou para o prédio antes de responder. Ainda não sei, disse, mas é coisa séria. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Então tá, respondeu. A gente vai juntas. Marta desligou e respirou fundo. Algumas portas não se abrem de repente. Elas rangem primeiro, e Ricardo sabia. Se ignorasse aquele rangido, não estaria salvando um contrato. Estaria perdendo algo muito maior. Ricardo não marcou a conversa para o dia seguinte. Também não deixou passar tempo demais. Esperou o suficiente para que a poeira baixasse, mas não tanto a ponto de parecer esquecimento. 3 dias depois, pediu que entrassem em contato com Marta. O Sr. Ricardo gostaria de falar com você e sua filha, disse a voz do outro lado da linha. Pode ser amanhã à tarde? Marta desligou com a sensação estranha de quem pisa em terreno instável. Não era convocação formal. Também não era gentileza. Era algo no meio. E isso a deixava em alerta. No dia seguinte, chegou mais cedo do que o combinado. Vestia a mesma roupa simples de sempre, mas tinha passado mais tempo do que o normal escolhendo-a. Sofia caminhava ao seu lado, mochila nas costas, expressão fechada. Não estava com medo, estava desconfiada. Foram conduzidas até uma sala menor, longe das áreas de reunião e dos corredores mais movimentados. Um espaço neutro, com uma mesa simples, 3 cadeiras e uma janela lateral. Ricardo já estava ali quando entraram. Obrigado por virem, disse, levantando-se. Podem sentar. Não havia formalidade exagerada. Também não havia intimidade, apenas clareza. Ricardo esperou que se acomodassem antes de continuar. Eu pensei bastante desde aquele dia, começou. Não apenas no contrato, mas no que aconteceu ao redor dele. Marta manteve as mãos cruzadas no colo. Sofia olhava para a mesa. O que sua filha fez não foi comum, disse ele, mas também não foi milagre. Foi consequência. Sofia levantou os olhos, confusa. Consequência de quê? Perguntou. De tempo, respondeu Ricardo. De escuta, de atenção, de algo que não costuma ser valorizado em ambientes como este. Ele respirou fundo antes de seguir. Eu não quero transformar isso em história bonita, continuou. Não acho justo com vocês, nem comigo. Marta engoliu seco. Então, vou ser direto. Ele abriu uma pasta e colocou alguns papéis sobre a mesa. Sofia, você tem 12 anos. Não é adulta, não é funcionária e não deveria carregar responsabilidades que não são suas. Sofia assentiu lentamente. Por isso, disse Ricardo, qualquer proposta que eu fizer não é sobre agora. É sobre o que vem depois. Ele deslizou um dos papéis na direção delas. Quero oferecer a você uma bolsa integral em uma escola que tenha ensino forte de idiomas, explicou. Alemão, inclusive.
com material, transporte e acompanhamento pedagógico. Sofia arregalou os olhos. Eu não pedi isso, disse rápido. Eu sei, respondeu Ricardo. Por isso mesmo estou oferecendo. Marta sentiu o coração bater forte. E não é favor, continuou ele. É investimento, porque talento sem estrutura se perde. Sofia mordeu o lábio inferior. Eu não quero que minha mãe tenha problema por minha causa, disse. Ricardo virou-se para Marta. Sua mãe não terá problema, afirmou. Pelo contrário, ele puxou outro documento. Marta, eu não sei como funciona exatamente o seu contrato atual, disse. Mas sei que não é justo. Marta sentiu o rosto esquentar. Eu trabalho à noite, respondeu. Faço extra quando chamam. E vive no limite, completou ele. Isso também não é sustentável. Ele explicou com cuidado as opções. Ajuste de turno, efetivação em equipe fixa, benefícios básicos, nada fora da realidade, nada que parecesse prêmio. Não estou oferecendo dinheiro em troca do que aconteceu, disse. Estou oferecendo dignidade, para que você não precise escolher entre trabalhar e proteger sua filha. O silêncio tomou conta da sala. Sofia olhou para a mãe. Marta não sabia o que dizer. Tudo aquilo parecia grande demais para ser absorvido de uma vez. Eu não sei se posso aceitar, disse Marta finalmente. Nunca recebi nada assim. Ricardo assentiu. Aceitar não é mendigar, respondeu. É reconhecer que alguém viu valor onde antes só havia função. Sofia apertou a alça da mochila. Minha avó começou hesitando. Ela ia gostar disso. Ricardo sorriu de leve. Imagino que sim. Ele se recostou na cadeira. Não preciso de resposta agora, disse. Pensem, conversem, voltem quando quiserem. Marta respirou fundo. E se a gente disser não? Perguntou. Então nada muda, respondeu ele. Mas eu espero que não digam. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois levantou o olhar. Se eu aceitar, disse, é porque eu quero aprender, não porque um dia atendi um telefone. Ricardo assentiu. É exatamente isso que eu espero. Quando saíram da sala, o corredor parecia menos hostil, não mais acolhedor, apenas humano. Marta caminhava devagar, como se ainda tivesse medo de que alguém dissesse que tudo aquilo era engano. No elevador, Sofia quebrou o silêncio. Mãe, disse, se a gente aceitar, a vida vai mudar. Marta pensou antes de responder. Vai, disse. Mas não porque alguém quis, porque você abriu uma porta que já existia. Sofia apoiou a cabeça no vidro do elevador. Ela não sabia exatamente o que vinha depois, mas sabia de uma coisa. Não voltaria para o mesmo lugar de antes. Nada mudou de uma vez. As primeiras semanas foram estranhas. Sofia acordava no mesmo horário, colocava a mochila nas costas, mas agora seguia para um caminho diferente. A escola era maior. As salas eram claras. Os colegas falavam alto demais. Tudo parecia rápido. Ela continuava sendo a mesma menina, quietinha, observadora. Só que agora tinha um caderno novo, livros em alemão mais organizados e alguém que a ajudava a entender aquilo que antes ela aprendia sozinha, sentada no sofá da avó. Não era fácil. Teve dias em que sentiu vergonha de falar, outros em que achou que não pertencia àquele lugar. Mas ninguém ali sabia que ela tinha salvo um contrato. E isso, de alguma forma, a deixava em paz. Ela não queria ser lembrada por isso. Marta também sentiu a mudança aos poucos. O turno fixo tirou o peso das madrugadas. O corpo começou a responder melhor. O medo de faltar diminuiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia planejar a semana sem contar moedas. Não virou outra pessoa. Só deixou de viver no limite. Na empresa, ninguém fez anúncio. Não houve discurso. Ricardo não gostava disso, preferia decisões silenciosas. Mas algumas coisas mudaram.
Regras ficaram mais claras, posturas também. Um comentário atravessado foi cortado antes de virar costume. Um olhar de desprezo não passou despercebido. Ricardo seguia sendo exigente, continuava duro, mas agora prestava atenção em quem ficava nos corredores, não só em quem ocupava salas de vidro. Em um fim de tarde comum, ele atravessava o andar quando viu Sofia sentada em uma cadeira próxima à recepção. Esperava a mãe terminar o expediente. Estava lendo, concentrada. Passou por ela, depois voltou. "Como está a escola?" perguntou. Sofia levantou os olhos, surpresa. "Difícil", respondeu, "mas boa." Ricardo assentiu. "É assim mesmo." Ela fechou o livro com cuidado. "Senhor Ricardo?" "Sim." "Eu não fiz nada demais aquele dia", disse. "Eu só atendi o telefone." Ricardo ficou em silêncio por um instante. "Às vezes", respondeu, "é exatamente isso que muda tudo." Sofia sorriu de leve. Não aquele sorriso largo, um sorriso pequeno, sincero. Quando Marta chegou, encontrou a filha guardando o livro. "Vamos?" perguntou. "Vamos." No caminho para casa, passaram por uma funcionária da limpeza que empurrava um carrinho pesado. Sofia parou, olhou para ela e disse: "Boa noite." A mulher sorriu, surpresa. "Boa noite, querida." Marta observou a cena em silêncio. Ela entendeu ali que o maior aprendizado da filha não tinha vindo do alemão. Tinha vindo de saber enxergar. Algumas oportunidades mudam destinos, outras mudam pessoas. E às vezes tudo começa com alguém que não se sentia importante atendendo um telefone quando ninguém mais quis. A história de Sofia não começa no dia em que o telefone tocou. Ela começou muito antes. Nas noites em que Marta saía para trabalhar, cansada, tentando garantir o básico. Nas tardes silenciosas em que uma avó alemã ensinava palavras não para impressionar, mas para não esquecer quem era. Sofia aprendeu alemão sem saber para quê. Aprendeu por afeto, por convivência, por escuta. E foi exatamente isso que, um dia, fez toda a diferença. Ricardo Leal sempre acreditou que competência se mede por currículo, cargo e resultado. E não estava errado. Mas naquele dia, dentro da própria empresa, ele descobriu algo mais difícil de aceitar. O problema nunca foi falta de talento. Foi falta de olhar. Enquanto executivos se preparavam, enquanto salas de vidro se fechavam, enquanto decisões milionárias eram discutidas, Sofia estava ali, invisível, sentada em um corredor. E Marta também. Limpando o chão onde outros passavam sem ver. Pedindo desculpa antes mesmo de errar. Carregando o peso de quem sempre aprendeu que não pode incomodar. Quando Sofia atendeu aquele telefone, ela não mudou apenas o destino de um contrato. Ela expôs uma verdade desconfortável. Quantas pessoas como Marta trabalham todos os dias sem serem enxergadas? Quantas Sofias crescem com talentos silenciosos, esperando apenas a chance certa? Ricardo poderia ter ignorado, poderia ter tratado como sorte, poderia ter seguido em frente como se nada tivesse acontecido, mas escolheu parar, escolheu ouvir, escolheu agir, e não com caridade, mas com responsabilidade. Porque dar oportunidade não é favor, é reconhecer valor onde antes só se via função. No fim, Sofia continuou sendo criança, continuou estudando, errando, aprendendo. E Marta continuou trabalhando, mas agora sem o medo constante de perder tudo por um imprevisto. E Ricardo continuou sendo CEO, mas nunca mais foi o mesmo homem. Essa história não é sobre alemão, nem sobre contratos, nem sobre dinheiro. É sobre atenção, sobre dignidade, sobre o que acontece quando alguém decide olhar para além do óbvio. Porque às vezes a pessoa que muda tudo não está na sala de reunião, está no corredor, esperando, em silêncio. E agora eu quero saber de você. Você já conheceu alguém como a Marta? Alguém que trabalha duro todos os dias, mas parece não existir para o mundo? E se aquela menina não estivesse ali naquele momento?
Você acha que o destino dela teria sido o mesmo? Conta pra mim, aqui nos comentários, qual foi a maior lição que essa história deixou pra você. Eu leio tudo. E aproveita também para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.